Vamos conversar sobre qualidade de código. Quero discutir para vocês o que é um código bom, o que é um código ruim. Algumas pessoas usam o termo limpo, eu não gosto muito desse termo. Eu quero conversar sobre todos esses temas. Eu quero te ajudar no final a saber avaliar se um código é bom ou se o código é ruim, né? Então, oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui, não tenho conseguido fazer todo dia, mas assim, a gente vai tentando, né? Eu falo sobre computação, desenvolvimento de software e qualquer assunto relacionado. E estou tentando não falar de IA, né? Até porque o negócio tá estourando aí, né? Então, vamos conversar? Meu cafezinho hoje tá com canelinha, né? Eu vi um filme grego muito tempo atrás chamado Politicusine, que falava que café com canela as pessoas conversam mais, né? Então, vamos conversar sobre design de código, né? E para começar, eu tenho um post que eu escrevi ontem, né? Eu estava lendo um livro chamado Functional Thinking do Neil Ford. Esse cara é muito bom, eu gosto dele. E aí esse livro estava já há bastante tempo aqui em casa, eu devo ter comprado em algum momento e deixei guardado e falei assim, eu vou pegar esse livro aqui e ler. Aí eu tô lendo aqui, já tô no capítulo 3, se não me engano. E aí tem uma hora que deu umas caraminholas na cabeça e eu fui escrever um post, né? Eu quis botar ali o que eu acho, por que, né, na verdade, assim, por que um código, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, e por que a gente tem que se preocupar em desenvolver um bom código, né? Para começar essa discussão, por que eu estou usando o termo bom, né? Se no mercado mais comum é a galera usar limpo, correto? Você deve estar pensando assim, por que não usar clean code, né? Clean code, clean code. Tem alguns motivos para fazer isso. Primeiro, eu acho que é uma visão muito higienista, né? Limpo, sujo, né? Eu não gosto muito dessa avaliação, né? Depois, eu acho que a visão do autor é muito extremista, né? Ele coloca ali como pessoas boas escrevem códigos bons e pessoas más escrevem códigos ruins. Ele não deixa isso muito claro no livro, mas se você segue ele nas redes sociais, né? O que infelizmente já tive o desprazer de fazer isso, ele vive falando isso, falando que. E ele tem umas coisas bem extremas, assim, tipo, comentário é falha de bom caráter. Que aí, assim, bicho, ignora esse cara, né? Esse cara não é nem. É uma coisa que também a gente tem que ter ideia. Esse cara não é bem visto na comunidade científica de computação, assim. Tem muita gente que não gosta dele. Inclusive, ele tava ali no Fundação do Agile, mas assim, ninguém mais vai chamar ele pra essas coisas, não, tá, galera? Assim. E por que eu escolhi o termo bom? Essa é o início da minha discussão quando a gente vai falar no meu post lá, se você ler meu post. Primeiro a gente tem que entender o que é o termo bom. Porque quando a gente fala bom, limpo e outras coisas, são termos totalmente subjetivos. O que pode parecer bom para mim pode parecer ruim para você. O que pode parecer bom para mim, dado em um contexto, pode parecer ruim, dado em outro contexto. Por quê? Porque bom é totalmente subjetivo. É um termo, é um adjetivo, ele é vago, né? E aí, já no começo, eu proponho que, assim, para a gente classificar algo como bom ou ruim, a gente tem que ter termos mais precisos, né? E a gente pode classificar algo bom ou ruim, mas a gente tem que acordar, né? De fazer um acordo, né? Não de levantar e despertar, né? A gente tem que acordar que qual é as características que vão classificar esse código bom com esse código ruim, né? Então, ali, quando eu vou fazer uma pull request, quando eu vou analisar uma pull request, eu tenho que avaliar ali quem que está escrevendo aquele código, qual que é o projeto, qual que é o contexto, né? E aí eu listo no meu post, deixa eu até pegar aqui o número de características, né? 8 características que a gente pode classificar como bom ou ruim, né? Eu cito aqui código que pode ser correto, ele pode ser simples, ele pode ser complexo, ele pode ser didático, ele pode ser compreensível, modularizado, performático e testável, né? Então, quando eu vou olhar para o código, eu olho todas essas características. Obviamente, aqui, olhando o projeto e contextualizando. Esse projeto precisa dessa característica ou não? Um exemplo bem claro aqui, né? Por exemplo, eu coloquei aqui código didático. Você fala assim, cara, por que raios alguém escreveria um código didático? Eu tenho dois exemplos bem claros aqui, né? Eu já trabalhei com isso. O primeiro foi num primeiro projeto que eu trabalhei profissionalmente na vida, né? Chamava Motodev Studio, né? Era uma ferramenta, era uma ideia de desenvolvimento de software para desenvolvedores mobile, numa época que assim, o mobile às vezes nem era smartphone, né? E ali tinha alguns códigos de exemplo, né? Então a pessoa
baixava ali, criava algumas simple applications, né? E algumas aplicações, e aí você tinha um código que ele vinha com essa aplicação. E esse código, o intuito dele não era ele ser bonito e funcional e performático, né? O intuito dele era explicar o que tava, quais eram as possibilidades que existiam ali, inclusive em ferramentas que a gente nem é muito comum, né? Hoje a gente pensa no Android, a gente conhece todas as APIs, mas na época ninguém conhecia as APIs nenhuma. Aliás, esse Motodev Studio foi o primeiro que teve uma API aberta para os desenvolvedores poder baixar. Na época, nem o Google, nem se eu não me engano, né, nem o Google e nem a Apple tinha. Pelo menos não tinha lojinha, né? Se eu me engano bem. Tanto que o nosso arquiteto foi para o Google depois para montar a lojinha lá, né? Montar não, já era montada, né? Mas ele continuou lá montando, né? O código ele pode ser complexo, o código ele pode ser simples, né? Aí complexo e simples, né? Ele você vai oscilar entre um outro, ele não pode ser os dois, obviamente, né? O complexo, eu vou caracterizar o complexo depois, em outro vídeo, em outro post, provavelmente, né? O complexo, basicamente, eu uso a classificação do John Altstur, alguma coisa assim, né? A Philosophy of Software Design. Depois eu pego o livro. Tá ali o livro ali, ó. Althorn, né? Ou sei lá o nome dele, como é que pronuncia, né? Ele usa 3 características bem claras no código para dizer quando o código ele é complexo, né? Se não me engano, os desconhecidos, quando você olha para um código, você não entende o que está acontecendo ali, e aí alguém precisa te explicar, aí ele é complexo, né? A carga cognitiva, quando você olha para um código e fala assim, cara, tem muita coisa acontecendo aqui e eu não consigo entender, né? Então ali você tem que ter abstrações para lidar com essas, vai encapsular essa carga cognitiva e criar abstrações mais amplas e você conseguir lidar com as abstrações, né? E tem a outra que é a amplificação de mudança. Quando, tipo, eu preciso mexer em tal coisa, mas para mexer em tal coisa, eu preciso mexer em tal. Cara, complexo, né? Então você consegue classificar o código ali entre complexo e simples, né? Compreensível é muito óbvio, olhei ele, opa, consigo entender, né? Modularizado aí é, é bastante compreensível, só que a gente tem que dá para discutir muito modularizado. Inclusive, eu vou deixar um post que eu deixei no Substack. Eu tinha um Substack muito tempo atrás, que eu tava tentando, quando eu tava oscilando entre plataformas de blog, eu vou trazer ele pro meu, né? Que eu falo um pouco sobre modularizado na visão do Althauer, desse cara aí, né? O link do livro dele vai estar aqui na descrição, né? Que é bem interessante, né? Você tem que modularizar, você dá para discutir muito sobre o que é um código modular, ou o que é um código modular bem feito, né? Dá para se discutir absurdamente. Eu quero trabalhar nessa série de posts aqui que eu vou falando, né? Aí, cara, esses posts eu vou fazendo quando der, assim, né? E aí, por fim, né? Tem mais 2 características que eu quero falar um pouco. Meu vídeo não vai acabar tão rápido, né? Que é o performático, né? O que é um código performático? Por que às vezes a gente tem que buscar performance e às vezes a gente pode deixar, olha, não me importa com a performance desse código aqui. E aí você deve estar até pensando assim, cara, quando é que você não vai se importar com o desempenho de um código, né? Por exemplo, aplicações desktop, aplicações que rodam uma vez, sei lá, ou que vão lidar com poucos dados, né? É até interessante que existem algumas aplicações que rodam com poucos dados, mas elas são aplicadas em contexto, né? Teve 2 casos bem interessantes que eu vi uma vez, né? Na empresa que eu trabalho, né? A gente a gente lida com software que faz gestão, lida com software core telecom, né? E aí eu lembro que a gente implantou numa telefonia, né? O plano família lá, e tinha um software que lidava com o plano família. E aí o plano família, a família tem no máximo 5 integrantes, né? Tipo, não vai ter. Não sei o limite, né? Mas assim, não era algo grande ali. Para um plano família. O plano família não aceita algo grande, né? Se tiver maior, você vai ter que ir para o plano corporativo, né? Mas teve algum momento que a operadora decidiu rotear o tráfego do plano corporativo para o plano família. E aí saiu aquele software que lidava com 5 planos para software que lida com mais de 1.000, 10.000 planos, né? 10.000 usuários dentro de um plano. E aí, cara, capotou geral. Capotou, mas a culpa não era nossa, né? Tipo, o código estava feito ali pra. A gente teve que. Eu lembro da galera. Eu não estava mais trabalhando, mas eu vi nesse projeto, mas eu vi a galera tendo que trabalhar ali para reestruturar algumas coisas de acordo que funcionasse para um plano que cada conta vai ter ali 10.000, às vezes, pessoas, né?
E testável, por fim, testável é uma boa característica, assim. Eu gosto de pensar muito num código testável, um código que ele é feito para ele poder ser testado. Aliás, existem alguns padrões arquiteturais que são feitos para isso, e muitas pessoas acham que são feitos para outras coisas, né? Como a arquitetura hexagonal, se você lê a documentação original, quem propôs a arquitetura hexagonal, ele está pensando em substituir durante o teste, né? E a gente fala em substituir no futuro, a gente não pode depender ali do banco de dados, a gente não pode depender de um Kafka, a gente não pode depender de nada. Dependa, cara, dependa. Acople seu código na porra do banco de dados. Acopla gostoso. Acopla, cara. Esse negócio de meu código não pode depender do banco de... Bicho, às vezes tu tá gastando um tempão ali, né? Porque essa é uma outra dinâmica quando a gente falar com código bom e código ruim, né? Muita gente quer colocar um monte de firula ali, que é, porque, e se eu mudar meu banco de dados, e se eu fizer, e se eu mudar meu frame, e se eu mudar meu frame, passa 10 meses desenvolvendo a porra do projeto e não continua entrega, porque tá fazendo firula, fica fazendo um código complexo com engembrações mentais que não vão acontecer, né? Então, assim, eu sou muito simplista, assim, tipo, eu gosto de fazer assim, cara, a gente vai entregar isso aqui, então vou ser pragmático, vou usar o framework e tal, vamos acoplar ele, né? Se precisar no futuro desacoplar, eu acho que é mais barato a gente reescrever depois, né? E, obviamente, a maneira como eu escrever o código, depois eu falo um pouco disso nessa série de posts, né? Ele acaba deixando um pouco mesmo dependendo dos frameworks, ele depende pouco, né? Se você conhecer o framework, é fácil fazer isso, né? Depois dessa discussão se o código ele é bom ou não, das características técnicas, né? Eu entro num negócio que assim, pô, beleza, cara, agora eu sei, tipo, consegui ter alguns adjetivozinhos aí, consegui pensar um pouco como eu consigo classificar meu código como bom, ruim, aí, dado as características que eu tô olhando para ele, né? Mas como é que eu avalio isso, né? E aí eu quero colocar uma prática que eu vi basicamente 2 vezes na vida que eu acho maravilhosa. A prática de se fazer bons code review, né? Eu ia falar pull request, mas assim, eu fico pensando, o que é a diferença do pull request pro code review? O code review era muito comum antigamente, né? E aí chegou o pull request, que é uma característica do Git, né? O Git que inventou esse nome, pull request, que você faz um pull ali pro projeto, né? Mas o code review já existia, né? E aí eu tô usando aqui uma chamada a pirâmide do code review do Gunnar Molly, um cara muito legal aí, que eu nunca falei com ele, obviamente, mas assim. Não, obviamente eu podia ter falado com ele, né? Porque ele é do mundo Kafka aí. Mas ele fez um post chamado Pirâmide do Code Review, que ele tem uma checklist, né? E aí eu falei que eu vi 2 vezes, né? Essa foi a segunda, né? A primeira foi quando eu comecei a trabalhar na Motorola, muito tempo atrás, muito, mas muito. Ali para 2006, se não me engano, né? Que o Code Review era um processo de software super bem estabelecido. E aí era interessante que a gente recebia o código, né? E recebia um checklist. Um checklist. E era maravilhoso, assim. Você olhava assim. Aí você tinha que listar no checklist. Todos os lugares com o arquivo era aberto. Esse arquivo era fechado. Obviamente não era um código Java, era um código C++, né? Então, assim, a complexidade era um pouco diferente. Ele era um pouco mais complexo, né? Mas ele dava um checklist ali dizendo assim, olha, o que você tem que validar no código ali, os nomes das variáveis são bem estruturados. E aí, assim, o Gunnar Morling, né, no code, na pirâmide de code review, ele vai separando em estruturas, né? Você vai olhar para o estilo do código, né? Se o nome da variável tá legal, se o nome das funções tá legal, se ele tá bem organizado, né? Vai olhar para os testes, se tá bem testado, se não tá bem testado, se tá documentado, se não tá documentado. Depois a implementação semântica e depois a implementação da semântica de API, né? A semântica da implementação e a semântica da API. Eu li inglês aqui, por isso que eu troquei assim o termo, né? Então ele dá algumas perguntas ali e cara, em algum momento eu vou entrar um pouco nessas perguntas, talvez eu elabore a minha própria pirâmide de code review ali com outras estruturas, porque eu olho para muito mais coisas no código, né? Eu não olho só para isso, né? Inclusive, eu faço algumas perguntas ali, tipo, se segue tal regra, se não segue tal regra, né? Se eu fico olhando ali se o estado interno de uma classe é usado em outra classe, se ele não podia ser encapsulado, se eu não posso adicionar alguma abstração ali que favoreça, né? Se eu entendo ou não entendo, a primeira coisa que eu bato numa perna, né? Se eu não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo aí, eu já, opa, não tô entendendo o que tá... E eu comento assim, eu não entendo o que está acontecendo aqui, né? E aí muita gente fala assim, mas pô, é tão fácil entender esse código, por que você não entendeu? E eu tenho uma carta matadora contra essa resposta, que eu falo assim,
um dia vai chegar o dia, e o dia vai chegar, e vão me ligar sábado à noite numa War Room com 50 pessoas, todo mundo de cabelo em pé, e eu vou estar ali com sono, vai dizer, tem um bug nesse código. Qual que é a solução? E se eu não entender esse código com sono no sábado à noite, tendo tomado ali uns goró, né? Porque muitas vezes eu sou chamado pra. Quando tem umas War Room maluca aí, os caras pulam plantão e me chamam direto, né? E aí eu tenho que olhar assim e falar, cara, bicho, é o seguinte, ó, tá com um erro aqui, eu vou ter que resolver. E, cara, tem. Eu já tive umas duas War Room que eu quebrei a cabeça, até encontrar o erro, né? Porque, cara, quando você tem código que é mal estruturado, às vezes o erro tá do outro lado, né? O cara tá abrindo ali um monte de arquivo e não fecha os arquivos, e depois. Já aconteceu isso, né? Teve uma vez eu tava revisando um código num cara. E era um cara que veio do C++ e achava tudo do Java frescura. Tudo do Java era frescura. O que é frescura? Eu prefiro fazer assim, bicho, eu pouco me importo o que você prefere e o que você não prefere. Eu só quero que você siga o padrão. A gente tem padrões. Assim, se eu pego um código Java, eu quero que seja código Java. Eu não quero que o código Java seja código C++. Não é código. A gente tem isso. E tem. Isso vale para diversos. Tem gente que desenvolve. Como eu trabalho mais com código Java, né? Tem gente que desenvolve mais Python em Java do que. Né? O código parece Python. Porra, cara. Snake Case aqui não, né? E tem. Cara, tem uma questão que eu posso depois falar. Por que a gente tem que usar o case correto, né? Porque, usar o Snake Case em Python ou em C, mas por que a gente não usa em Java, né? Isso aí ajuda o nosso cérebro quando a gente tá. Quando a gente faz muito switch de linguagem. Eu faço muito isso, trabalho às vezes com Python, às vezes com Java. Então, quando você vai entender um código Python, você vê lá tudo é diferente, fala, opa, seu cérebro já assim, já troca a chavinha e fala assim, aqui é Python. Aí você volta pro Java, aqui é Java, né? Eu lembro uma vez eu estava trabalhando com um desenvolvedor C Sharp, né? E ele desenvolvia como C Sharp. Aí começava a variável com letra maiúscula, campo com letra maiúscula. Cara, eu não tava entendendo. Eu falei assim, cara, por que você tá usando a classe? Pô, o que é isso aqui? Não sei o que. É uma subclasse? Eu não tô entendendo. Aí ele, não, isso é uma variável, isso é um campo estático. O quê? Eu realmente, assim, meu cérebro não tava funcionando. Por quê? Porque a gente, como pessoa, o cérebro, ele é preguiçoso, muito preguiçoso. Então, assim, a gente vai sempre seguindo pelos padrões que tem. Então, é sempre bom usar padrões de estilo de código, né? Mas aí eu falo um pouco ali de quem escreve código bom, né? Eu também falo também por que a gente deve escrever código bom, né? O post tá um pouco mal estruturado aqui, né? Mas assim, uma hora eu vou trabalhar ele melhor. Isso aqui, lembre-se que meu blog, a maioria são rascunhos, né? Notas que eu vou tomando ali, né? E aí eu falo assim, né? Por que a gente tem que escrever um código bom? Essa vai ser o final. Eu começo falando que, assim, código ruim, e aí eu classifico bom e ruim, é caro, caríssimo, caríssimo. Então, você pega aquele seu gerente lá, que vai, não precisa fazer isso, não, vamos entregar mais rápido, não precisa fazer teste, não precisa fazer isso aqui, e fala assim, ó, cara, código ruim, código sem teste, é caro, é mais caro do que você pode imaginar. Mas eu não quero contratar um engenheiro. Pega qualquer um aí que sabe programar Java e bota nessa LLM aí e vai programar. Cara, isso aí pode quebrar a tua empresa. Mas vai funcionar. Cara, eu acho engraçado como eu falo assim, nesse jeito escalafobético, assim, né? Que às vezes eu finjo que o cara é um grosseiro, porque no fundo ele é, né? Só que ele bota assim, como estamos? Olha, eu preciso que isso seja entregue até amanhã, porque assim, ó, o time depende disso e você está atrapalhando o trabalho. A gente não percebe que essa forma rebuscada de falar, escolha uma grosseria, porque ele tá, no fundo, passando por cima de você e do seu planejamento, né? Então, por isso que eu falo desse jeito, assim, sabe? Quando eu vou falar de diretores, assim, bizarros, né? Então, agora eu vou voltar. Por que código ruim pode ser caro, muito caro, muitíssimo caro, né? Eu quero botar dois exemplos aqui que eu boto no meu post, né? Um é de uma plataforma de relacionamento chamada Safos, não sei se você viu, ano passado, se não me engano, né? Era uma plataforma de relacionamento do público LGBT feminino, né? Lésbicas, né?
E eu não vou classificar se era só hétero, só cis, só trans, não me afundei a fundo, não entrei a fundo nesse negócio, né? Onde foi uma equipe de investidores que pegou um gestor e decidiu que não vai ter engenheiro de software porque a gente consegue desenvolver com LLM. Eu não coloco a culpa nas pessoas, né? Que fizeram isso, eu coloco a culpa em quem estava fazendo propaganda de LLM, porque isso era o que era falado todo dia. Se você abrir qualquer dia, você não precisa mais saber desenvolver para fazer o seu aplicativo, né? Então eles basicamente acreditaram no bait, né? Caíram no bait, botaram dinheiro, pagaram horrores, fizeram um plano de lançamento, lançaram a aplicação e não tinha um básico de segurança que qualquer engenheiro de software saberia. Ah, tem que ter autenticação, tem que ter autorização, você não pode ver isso, você não pode ver aquilo. Inclusive, autenticação e autorização é muito diferente nesses dois casos, a gente pode falar um pouco disso mais à frente, né? Eu já falei disso em vários cafezinhos atrás, né? E o resultado é que as conversas falhavam, vazavam, os perfis vazavam, tudo vazava pela uma API que não tinha segurança nenhuma. Bastava você ir lá e ir descobrindo que aquilo se tinha ou não, né? Resultado, a empresa teve que ser fechada, os investidores perderam dinheiro na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Por que eles perderam dinheiro na melhor das hipóteses? Porque eles poderiam receber um processinho ali gigantesco e merecido. Merecido. Deveriam receber um processinho gigantesco merecido porque eles fizeram uma besteira muito grande, que é não pegar um profissional responsável. Não pegaram um profissional responsável. Assim, você não faz uma obra, você não constrói um prédio se você não tem um engenheiro. Você não faz um avião sem ter um engenheiro. Por que você pode fazer um aplicativo sem ter um engenheiro? Um cara, você não sabe nem o que é a diferença de autenticação e autorização e você quer fazer um aplicativo. Por quê? Por quê? Isso é grosseria. Por isso que eu falo desse jeito. Parece o Tasmania, né? Só que ele é robuscado. Como estamos? Como estamos? Então, assim, eu te falo assim, código ruim, e aí nesse caso ruim, não vou entrar nem na característica do código, era de não saber o que implementar, né? Por uma falha de conhecimento ali, ele é caro. Você decide ali, eu quero um engenheiro mais barato, você tá fazendo uma escolha que ela pode ser cara, né? Cito também um outro caso que foi há muito tempo atrás, né? Eu trabalhava num aplicativo de corrida, eu era da equipe de back-end, e a gente tinha. Primeiro que o projeto começou numa empresa, migrou para outra, né? Uma consultoria. E aí chegou um momento que eu tive que. A gente tinha uma falha de segurança, que era assim: a gente tinha as medalhas, os badges, né? E ela é calculada no mobile, né? E aí eu falei assim: pô, cara, isso aqui tem que trazer pro back-end, né? E aí eu peguei, assim, trouxe tudo pro back-end, né? Primeiro tá as medalhas no back-end, não estavam só no mobile, né? E depois a gente teve que reimplementar a lógica das medalhas que estavam no back-end, né? E aí tinha uma coisa muito interessante ali, né? A gente tinha as corridas, né? E os times front, mobile e dev te comunicavam, mas não era tão bom assim, né? Eu não tinha acesso ao código, né? Então eu não tinha nem Mac na época, era só Mac, né? O Mac era para rico e Android era para pobre, né? Nunca tive Android, nunca tive Mac. Eu já tive, nessa época eu tive um MacBook, né? Eu não tinha um Mac para um Android com, né? Eu não tinha eu tive 2 vezes MacBook na vida, né? Eu não tinha um iOS, né? Um iPhone, né? E aí o que aconteceu, né? Eu tinha o meu banco, né? Eu conseguia ter acesso ao banco de produção, né? Eu tinha minha API, eu tinha tudo, eu tinha a documentação da API, que tinha sido escrita parte por mim, parte por outro time, né? E eu pensei lá, cara, eu tenho a duração e tenho o tempo, né? Na API diz que a duração é em milissegundos, né? O tempo quer dizer, a duração o tempo é em milissegundos, né? E a duração da corrida é em milissegundos, a distância, né? Eu botei duração em tempo, né? A distância é em quilômetros, em metros, né? Alguma coisa assim. Sei lá quanto é que tava. E aí a gente teve que pegar esse código. Então o que eu fiz? Eu peguei a documentação, sabia as unidades, fui lá começar, programei tudo, digitei, fizemos o deploy desse carinha, fui pra produção, ficamos analisando e não tinha medalha mais. Ninguém tinha medalha, ninguém tinha medalha, ninguém tinha medalha, ninguém tinha medalha. E aí sim, cara, olhei o código tá certo. O código tá certo, né? Quando fomos ver, né? Peguei, abri o banco de dados, falei, não, deixa eu ver os dados aqui, eu quero replicar esse código aqui. Baixei os bancos de dados, fui executar, né? Não tinha um dataset, eu não podia fazer isso, né? Quando eu fui ver, as unidades estavam todas erradas. Por quê?
o cara que vai desenvolver pro front, né, ele basicamente não olhou a documentação, ele só olhou, duração, o que eu pego de duração, eu mando pra cá. E o desenvolvedor não conhecia a API do iOS, ele não sabia o que era a duração, né? E aí o que ele recebeu, né? Enquanto eu pedia alguma coisa em milissegundos, né? Ou em segundos, talvez, agora não lembro, o cara enviava em mili, né? E aí ficava naquela coisa que eu não sei o que tem no banco, né? Poderia até estar misturado em algum caso, né? A mesma coisa era com a distância, né? E aí o que aconteceu? Eu tive. Não tinha medalha. E aí eu tive que refazer o código, refazer as medalhas, pegar as corridas, pegar os dados delas, refazer. Ainda bem que eu conseguia refazer isso, né? Mas aí você fala assim, cara, isso aí é um erro de comunicação. Não, não é um erro de comunicação. Isso é um erro de código. Um erro de código por quê? Porque normalmente a gente pensa assim, esse aqui é o campo duração, esse aqui é o campo distância, né? Eu sempre gosto de colocar, mesmo quando eu coloco em API, né? A duração e a unidade. Isso, cara, isso pra mim isso é básico hoje em dia, né? Depois desse pra mim isso é básico. Que é assim, duração em milis, duração em segundos, tempo em, quer dizer, a distância em metros, distância em quilômetros, distância em centímetros, né? Eu sempre coloco isso até mesmo na base de dados. Por quê? Porque muitas vezes o cara pode dar um dump daquela base e tentar mudar para outro lugar, tentar reimplementar aquele carinha ali, ele tem que saber o que está aqui dentro do código. Ele tem que saber. Porque o cara não vai salvar e ver lá, pô, isso aqui é uma distância em centímetros, né? Eu não vou salvar em metros, eu vou verificar. Então você dá mais informação pro cara. Isso é um erro de código, é código ruim, quando você dá esse nome, né? Mesmo que seja ali na olha que voltando ali para pro code review, né? Isso aí é a semântica da API. Na semântica da API você diz assim: esse é o campo tal com a unidade tal, e você vai salvando ali naqueles dados, né? Então, no meu post eu falei basicamente isso. Obviamente aqui eu coloquei mais, ali eu coloquei mais. Eu ainda vou organizar ele, né? Eu ainda falo sobre o que é um código morto, né? Como é que a gente identifica um código que ele é morto. E morto não é que ele não é usado. Isso é interessante também, né? Vou até falar o que é código morto aqui, né? Um código morto é quando eu não consigo atualizar ele. E eu já trabalhei em diversos projetos que eu vi código morto, né? Onde a pessoa fala assim, a gente vai ter que resgatar o sistema, porque a gente não consegue atualizar o sistema. Isso é caro, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, galera, esse foi meu cafezinho. Falei aqui sobre design de código, né? Diversas coisas que a gente pode ver aí, conversar. Vou falar mais sobre esse tema aí, vou tentar criar uma série de posts ali. Eu quero me orientar mais pelos posts, né? Isso pode, sei lá, dar algum material ali. Às vezes eu começo esses materiais e não termino. Por causa das minhas demandas, né? Hoje, por exemplo, eu tenho que terminar um artigo que eu já terminei ontem, mas aí a minha orientadora decidiu mudar de journal, né? Então a gente vai mudar de journal, então eu vou ter que revisar todo o artigo de novo. Que delícia, cara! Fui dormir tarde ontem para revisar tudo de novo, né? E o que eu espero de você é que esse trabalho tenha te ajudado, que esse vídeo tenha te ajudado alguma coisa. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, joga naquele grupinho de zap ali do seu amigo, fã de Clean Code, que tá ali com livros debaixo do braço, todo suado, que fala assim, não, cara, eu já trabalhei com gente assim, velho, que era meio louco do Clean Code, que ficava, mas na regra tal do Clean Code tem que ser assim, vai tomar no meio do seu umbigo. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês.